O poder da monarquia hoje é bastante simbólico. Tem aí uma questão importante que é a relação com a igreja, né? E não só, né, em assegurar a defesa dos princípios religiosos na Inglaterra, na Escócia, no país de Gales, mas também, e o Charles fez questão de colocar isso no seu primeiro discurso, que era de que ele é o representante máximo, mas ele também entende que há outras religiões. Então, esse equilíbrio entre a tradição, que é, como a gente está vendo aqui, né, cheia de processos, né, de ritualísticos, mas também com as mudanças na sociedade, e que tem uma grande diferença de grupos sociais, de grupos religiosos em todo o Reino Unido. Então, esse equilíbrio ele tem que fazer, porque ele representa, né, uma representação da nação. E aí, ao representar a nação, é preciso representar todo o conjunto da população. Então, esse é também um ponto relevante. E o outro ponto, que a gente fala, olha, o rei tem pouco poder, mas ele tem uma capacidade de influência, né? A monarquia ela é usada, ela é parte de todos os instrumentos de atuação de influência do Reino Unido. Então, eles, no jargão das relações internacionais, nós chamamos de soft power. Eles têm um poder aí de influência, de demonstração, que não é efetivo, mas é bastante importante e representa aí uma capacidade do Reino Unido de se projetar também internacionalmente. Tá? Todos nós acompanhamos aqui todo esse ritual, é parte de uma estratégia também de mostrar que é um país ainda relevante e que tem uma atuação importante no mundo. A gente vê, então, nesse momento, o caixão sendo levado ao interior da catedral, num momento de oração ali. A gente viu o rei Charles junto com a rainha consorte Camila, que agora está acompanhando ele, né? Porque no trajeto inicial ela estava dentro ali do carro, e também os irmãos, né? Os filhos da rainha Elizabeth II, né? Os irmãos de Charles. A gente vê também, e o que causa um certo fascínio, professora, é toda a vestimenta, essa preparação, o protocolo. Explica um pouquinho pra gente como é que funciona isso, qual que é a referência que é dada a isso. Olha, é um processo que vem aí de milênios, né? Então, eles seguem esses protocolos, não são protocolos criados hoje, né? Eles vão seguindo aí a tradição monárquica britânica. E a Escócia tem também uma forte questão de uma certa de rituais. A gente vai ver que depois vão ter rituais diferentes quando ela for levada para Londres, porque aí é um outro formato. Toda a guarda, o que está próxima, que pode ter acesso. A gente tem que lembrar que quando a monarquia ela tem uma relação sempre de que o monarca ele está acima da população e dos outros mortais, né? Porque ele é uma representação quase que ligada a uma representação divina. Que eles são imbuídos de uma presença, da sociedade, mas de representação completa da sociedade. E por isso tem que seguir esses protocolos, né? Quando que pode se sentar, quem senta fica ao lado de quem, tudo isso é considerado dentro dessa lógica para representar esse momento, mas também para dar essa áurea de que é algo muito especial, e principalmente quando se fala de uma rainha que teve 70 anos de reinado, né? Então, um longuíssimo reinado, ela invoca todo o ritualístico, e esse ritualístico vem de vários aí momentos da história dos próprios países que estão ali representados.
E o último funeral que a gente tem de um rei é 1952, que é o pai da Rainha Elizabeth II, quando estávamos no comecinho da televisão também. Então, podemos dizer que com essa riqueza de detalhes, de transmissão ao vivo pela televisão, pela internet, para o mundo todo, esse é um momento histórico, que é a primeira transmissão em internet, em redes sociais, televisão, do falecimento, do funeral de uma rainha, de um monarca inglês. E dela, a gente tem informações se essa urna, se o caixão deve ser aberto para esse momento em que a população vai poder passar também, ou ele deve permanecer dessa forma para que a população também faça a sua despedida dentro da catedral? Daniel, confesso que a informação que eu tinha até pouco tempo atrás, antes da gente vir, era que o caixão ficaria desta maneira. Então, confesso que acredito que fique desta maneira. A gente vê agora uma imagem bem importante também da coroa. Acredito que seja a coroa imperial, que deve também ser colocada ali, não sei se em cima ali do caixão, são esses tipos de detalhes a gente vai ter que acompanhar na hora, mas ali a coroa imperial que vai então participar dessa cerimônia e também vai fazer parte, um item que faz parte. E só uma curiosidade do estandarte real, você tinha me perguntado agora há pouco, nada mais é, essa bandeira que a gente vê nas cores amarela e vermelha, nada mais é do que a bandeira que pertence à monarquia britânica, à família real britânica. Então ela o Reino Unido tem sua bandeira, Inglaterra a sua, essa é a bandeira da monarquia e ela toda vez que a família real ela está no palácio, é estendida a bandeira do estandarte real. Não é permitido, portanto, que o estandarte seja colocado em qualquer local, somente onde somente nas residências oficiais do rei ou de prédios oficiais ali do governo britânico. Inclusive, eu estava procurando aqui imagens nesse momento, as fotografias ainda em preto e branco ou coloridas artificialmente, digitalmente, do sepultamento do rei George, que é o pai da rainha Elizabeth II, e muito similar também, a mesma formalidade, o mesmo rito, inclusive flores bem parecidas com o que a gente acompanha agora. Vamos acompanhar na tradução de Denise Bobadilla esse momento do funeral da rainha Elizabeth II. Here, Parliament sometimes met. Here, our late Queen onde nossa falecida rainha recebeu as honras da Escócia e a pedra do destino está agora retornando à Escócia. Somos agraciados pela presença do rei e membros da família real. Presentes aqui, representantes de nossas nações. Presentes pessoas cujas vidas foram tocadas pela rainha e são em tantas maneiras e tão inesquecíveis. Portanto, nos reunimos aqui para dar o adeus da Escócia à nossa falecida monarca, cuja vida de serviço às nações e ao mundo celebramos e cujo amor pela Escócia foi lendário. Vamos então louvar a Deus. Professora, é interessante a gente acompanhar esse momento, né, que o corpo da rainha está sendo velado na Catedral de St. Giles. O caixão estava no Palácio de Holyrood. Ela faleceu, lembrando, no Palácio de Balmoral, na Escócia. Agora foi para Edimburgo. E aí agora esse trajeto que a gente acompanhou, esse cortejo até a Catedral, onde acontece então esse momento de oração e também de homenagem, né, à Rainha Elizabeth II. A gente vê que tem os representantes da família real. E depois a catedral será aberta à população no geral para que possa se despedir. Esse vai ser o primeiro momento em que a população vai ter um contato mais próximo para poder se despedir da Rainha Elizabeth II. E amanhã o caixão já deve ser levado para Londres, onde a partir de quarta-feira também deve ficar aberto à visitação. Só deixa eu checar onde.
no Palácio de Westminster, não é isso? Em Westminster Hall. Inclusive, Marcela, se você me permite complementar claro. A questão da história do caixão que o Daniel me perguntou, em Westminster já foi confirmado que o caixão não será aberto. A gente imagina que o mesmo acontecerá aqui na Escócia. Professora, o fato da rainha, né, ter falecido na Escócia, o que também mudou todo o planejamento, né? Já tinha planejamento caso também ela morresse na Escócia, mas se prolongou esse processo de homenagens aí por conta disso. Mas tem um fato interessante que a gente pode analisar também, é que a Escócia vem tentando lutar aí pela sua independência, né? E isso, o falecimento da rainha em território escocês, pode fazer com que a população, de certa forma, se mobilize em favor da monarquia, né? Porque é o momento que eles vão agora apreciar de perto, estão apreciando de perto, né? Apreciar no sentido de homenagem, de estar perto desse momento tão especial. Olha, a gente percebe que teve aí um aumento do nacionalismo, né? Não só na Escócia, mas em todo o Reino Unido. Mas é um momento também de que a nação está prestando esse momento de olhar aí de luto. Então ainda é um efeito que é positivo para a coroa, é positivo para a monarquia, mas após esse processo é possível que volte aos grupos mais antimonarquistas a defenderem. Surgiram algumas manifestações antimonarquistas, tanto na Inglaterra quanto na Escócia, mas por ser um momento, foi assim, de certa forma, muitas pessoas criticaram, disseram, esse não é o momento da gente fazer isso. Professora, vou te interromper só um minutinho, desculpa, para a gente ouvir, claro. Então, o que diz, a gente tem tradução simultânea da Denise Bobadilha, daqui a pouquinho a gente conversa. Denilde, a gente pode, agora eles estão ali no momento da oração, a gente pode continuar então a nossa conversa, a nossa análise. Desculpa te interromper. Não, o que eu estava dizendo era que, de fato, você pode ter um nacionalismo nesse primeiro momento e que diminui aí o peso, né, das críticas à monarquia, mas na Escócia esse é um movimento muito crescente. E há até uma proposta de que fazer em 2024 um novo plebiscito para entender se a Escócia permanece parte do Reino Unido e se permanece uma monarquia, né? São duas questões diferentes. Uma se tornar independente do Reino Unido e com isso mudar o sistema também o sistema republicano. Mas hoje o nacionalismo cresceu, se percebe não só nas ruas, quanto também nos comentários que têm sido feitos de que agora é um momento da nação ficar unida e a morte da rainha traz essa união. Professora Denilde Holzhacker, muito obrigado por conversar conosco durante essa transmissão. Nós vamos ao vivo agora conversar com a nossa correspondente Denise Odorice, que acompanhou todo esse trajeto, por cerca de 1,5 km, o caixão da Rainha Elizabeth II, que saiu de Holyrood House até a Catedral, onde está agora neste ato religioso. Denise Odorice traz as informações, Denise, porque chamou bastante a atenção de todos nós o silêncio, apesar da multidão que acompanhou o cortejo. Exatamente, Daniel. Eu estava preparada para falar isso antes de saber que você ia comentar essa questão. Um silêncio sepulcral, né, para combinar realmente com a ocasião. Não havia ninguém falando, ninguém conversando. Claro, todo mundo com os celulares a postos, né, fazendo vídeos, tirando fotos, registrando esse momento, mas tudo muito, muito silencioso, não houve nem salva de palmas. Salva de palmas só realmente depois que acabou, né, o cortejo no ponto onde eu estava, depois que passou, que já não havia mais carro nenhum, mais nenhuma pessoa, nada, né, aí sim houve algumas palmas, mas não houve nada, nenhum grito, nada. Isso também me chamou muito a atenção e eu acho que é um sinal de respeito realmente, né, afinal estamos falando de um cortejo
cortejo fúnebre. E foi também muito bonito, né, de ver o rei caminhando atrás do carro funerário, acompanhado de guardas, de outros membros da família real, o próprio príncipe Andrew. Então foi realmente um marco, né? Muita gente, antes de começar, que eu estava até ali conversando, falava que se sentiam privilegiados, né, de presenciar esse momento histórico. Então, agora o caixão com a monarca já está dentro, né, da Catedral de St. Giles. A gente viu aí que foi colocada sobre o caixão a coroa da Escócia, sobre este caixão. Historicamente, essa coroa ela é usada, né, em cerimônias e representa realmente a soberania da monarca, né? Então, ela é muito bonita, realmente está agora sendo colocada em cima, até porque esse velório está acontecendo aqui na Escócia, onde ela faleceu. O velório aberto ao público está programado para começar às 5h30 da tarde aqui no nosso horário, ou seja, daqui a 2 horas, né? Agora são 3h30, e até às 3 da tarde de amanhã, terça-feira, as pessoas poderão entrar na catedral para dar o seu adeus. Então, você aí quase 24 horas de velório, né? Durante a noite, durante todo o tempo esse velório vai ter, claro, segurança muito reforçada, presença de guardas, tem até detalhes, né? As pessoas vão passar por um esquema de segurança para entrar na catedral, muito parecido com um esquema de aeroporto, né? Com revista, com raio-x, com certeza filas imensas que já estão se formando desde agora, né? Para as pessoas que querem entrar na catedral, elas vão receber uma pulseira, né? Para poder entrar, mas tem todo esse protocolo de segurança e o uso, claro, de telefones celulares, máquinas fotográficas, câmeras, enfim, tudo proibidíssimo, né? Não se pode fazer nada disso lá dentro do velório. Então, agora a gente está nessa expectativa. Por enquanto acontece essa cerimônia privada, né? Com membros da família real dentro da catedral. E daqui a 2 horas as pessoas podem começar a entrar, então, para o velório aberto e se despedir da monarca. Terízia, bom dia para você. A gente observou também nas imagens, enquanto a gente estava transmitindo aqui, a quantidade de pessoas acompanhando esse cortejo fúnebre, né? Muita gente mesmo na capital, de fato ali observando. Então a gente vê isso. O que você sentiu aí acompanhando todo esse percurso, esse cortejo? Uma emoção pairada no ar, uma emoção não assim de uma tristeza profunda, um desespero, nada disso, mas um tremendo respeito, um respeito muito grande mesmo por aquela mulher, né, que entre tantas controvérsias, né, quer dizer, pode-se falar muitas coisas ruins da monarquia, mas não dá para não dizer que ela não dedicou a sua vida inteira, desde sempre, a esse reino, né, e ela fez isso de maneira intensa, determinada, a cada minuto. A gente até se pergunta se dentro de casa, na intimidade, ela também era exatamente como ela se mostrava, né, para o público. Então, eu senti realmente isso, assim, as pessoas antes, né, do início do cortejo, conversando, elas também não estavam eufóricas, não estavam, estavam sim, tranquilas, esperando, né, a passagem. Calou-se realmente qualquer som, não houve nenhum barulho durante a passagem, nenhum, todo mundo ficou muito silencioso, só registrando mesmo com os telefones, com as câmeras, e uma salva de palmas depois. Então eu acho que dá para a gente traduzir esse sentimento, realmente respeito e admiração. Vamos ouvir a transmissão, tá? A primeira-ministra da Escócia fala nesse momento. De dançar e o tempo de velar, o tempo de atirar pedras e um tempo de juntar pedras, um tempo de abraçar e um tempo de se afastar dos abraços, um tempo de procurar e um tempo de perder, um tempo de manter e um tempo de perder, um tempo de chorar, um tempo de sorrir, um tempo de manter silêncio e um tempo de falar, um tempo de amar e um tempo de odiar, um tempo para a guerra e um tempo para a paz. E assim sejam o peso que é dado. E Deus deu a todo um peso para carregar. Ele fez tudo que seja permitido para cada tempo, para o passado, para o futuro das mentes. Ainda assim, nós não descobrimos o que Deus fez desde o início ao fim. Não nos cabe descobrir. Eu sei que não há nada melhor
para nós do que sermos felizes em tentarmos aproveitar enquanto vivemos. No entanto, é um presente de Deus que todos devem comer e beber e ter o prazer em todo esse fardo. Eu sei que seja lá o que Deus faça, dure para sempre. Nada pode ser adicionado, nem nada pode ser retirado. Deus fez isso para que todos fiquem de pé diante dele. Isso é o que já foi feito. Isso é o que é. E Deus busca a todos. Aqui termina a primeira lição, a primeira leitura. A ministra da Escócia faz agora a primeira leitura nesse ato religioso que se assemelha a uma missa, lendo o livro de Eclesiastes que fala que há tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Não foi um discurso, mas sim uma leitura religiosa, uma leitura bíblica que faz parte desta cerimônia. A gente continua acompanhando ao vivo a cerimônia na Catedral de St. Giles, onde é velado o corpo da Rainha Elizabeth II. Quem nos acompanha também nessa transmissão, nós vamos conversar também com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Klaus Guimarães. Professor, muito bem-vindo ao Live CNN. Nos chamou bastante a atenção o profundo respeito e o profundo silêncio com que a multidão acompanhou esse cortejo. Bom dia para o senhor. Uma ocasião religiosa, além de uma ocasião de Estado. Existem várias etapas nesse longo velório até chegar ao funeral da rainha. É uma operação que vem sendo planejada pelo governo e praticada há várias décadas, nesse planejamento do funeral, de todos os ritos envolvidos, que normalmente deveriam durar 10 dias, mas nesta ocasião acabou durando 11 por diversas questões. Em primeiro lugar, pela rainha ter falecido na Escócia, foi necessário incluir uma nova operação, chamada de Operação Unicórnio, devido ao animal nacional da Escócia, inserindo essa na operação maior, chamada Operação London Bridge, que é o nome. Cada membro da família real tem um funeral planejado com uma operação em nome de uma das pontes de Londres. E a Operação London Bridge da rainha tem 10 dias de duração e foi incluído um dia adicional devido às circunstâncias dela ter morrido no fim da tarde do primeiro dia. Alguns dos atos planejados para o primeiro dia da morte do monarca, como o pronunciamento do novo monarca, Rei Charles, foram adiados para o dia seguinte. E outros elementos do plano, como o transporte do caixão por via terrestre, por trem, foi alterado também para ser transportado por via aérea para Londres, devido a diversas questões ligadas à segurança, e está sendo montada a maior operação de segurança na história do Reino Unido em torno desse longo funeral da rainha. Professor, a gente vê, evidentemente, muita comoção, em todos os países ali que formam o Reino Unido e de certa forma, esse sentimento pode fortalecer ainda mais a monarquia britânica? Eu acredito que nós possamos fazer um pequeno paralelo com os primeiros dias e meses de um novo governo democraticamente eleito, o que nós chamamos do período de lua de mel. Então, nesses primeiros momentos, é possível que vejamos um aumento da popularidade do Rei Charles, que ele é muito menos popular que sua mãe era, mas a longo prazo ele tem vários desafios ligados a manter a estabilidade, a continuidade e a relevância da monarquia, algo que sua mãe fez com maestria durante seus 70 anos de reinado. Mas o Rei Charles tem uma popularidade muito menor do que a rainha tinha. A rainha tinha uma popularidade de em torno de 80%, 81%, e o Charles somente em torno de 54%. Então, é possível que também vejamos um fortalecimento de movimentos republicanos, não só no próprio Reino Unido, mas também nos outros países que fazem parte da comunidade de nações chamados do Commonwealth.
como no Canadá, na Austrália, Nova Zelândia, diversos países caribenhos, sobretudo Jamaica e Antigua e Barbuda. Mas em cada um desses casos vai variar, né, as regras constitucionais quanto à facilidade ou dificuldade de fazer esses movimentos de libertação republicana da coroa como chefe de Estado desses países também. Mas tem também a própria Escócia, né, que já teve em anos recentes um referendo, acabou permanecendo na União, mas agora com a morte da Rainha Elizabeth, talvez esses novos movimentos de independência voltem a ganhar força. Ela? Pois é, então eu estava justamente checando aqui a informação, verificando, a gente estava falando aqui sobre Antigua e Barbuda e o primeiro-ministro já disse que a ex-colônia britânica fará um referendo para se tornar uma república. Então, ao mesmo tempo que a gente vê um grande respeito de alguns países como a Escócia, que não, claro, não entrou nesse assunto, a gente verifica aí que o primeiro-ministro de Antigua e Barbuda já acabou se pronunciando sobre isso, Daniel e Marcela e professor. Só corrigir aqui o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, professor Klaus. Inclusive, não sei se o senhor consegue detalhar para a gente os símbolos, né? A gente tem o caixão ali ao centro, na catedral, e tem a coroa, tem o estandarte, as flores de Balmoral. Detalha para a gente o significado de cada um desses objetos, por favor. Bom, acho que a primeira coisa que deve ser chamada a atenção é que a coroa que está em cima do caixão da rainha não é a coroa propriamente dela, a coroa com a qual ela foi coroada, a rainha do Reino Unido. Essa coroa ela é específica à Escócia, lembrando que ela era a rainha do Reino Unido, da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte. É um Reino Unido que tem 4 componentes, a Inglaterra, o País de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte, que é um Reino Unido desde o Ato de União de 1707. E a Escócia, né, tem a sua própria... Então é muito importante, né, ressaltar isso, que a coroa que está agora, nesse momento, no velório, acontecendo na Escócia, na Catedral de St. Giles, é a coroa da Escócia. Então, né, o simbolismo é muito importante também pelo fato da família da mãe da rainha, né? A rainha-mãe Elizabeth também ser escocesa, né? Então, ela tinha essa proximidade forte da Escócia, né? O Palácio de Balmoral, onde ela faleceu, era o seu lugar favorito, né? Onde ela passava todas as férias. Em sua infância também frequentava a casa dos avós, né, maternos. Então, a Escócia tem uma grande proximidade e importância pessoal para a rainha e também como monarca da Escócia também, não somente do Reino Unido como um todo, mas também individualmente do Reino da Escócia, e essa coroa que vemos aí simboliza a coroa especificamente da Escócia. É um símbolo, né, dela. Você também tem informação, né, sobre essa coroa especificamente. Isso mesmo. Essa coroa, a coroa da Escócia, ela tem sido usada em cerimônias para representar a presença do soberano. E depois dessa cerimônia, essa coroa será devolvida ao Castelo de Edimburgo, onde ela geralmente fica em exibição. Alguns dados que a gente tem da coroa, dessa especificamente, ela é feita de ouro, prata e pedras preciosas, e ela é uma peça central, portanto, aí das cerimônias de honra da Escócia. Sobre a outra coroa que o professor falava, a coroa, sim, do Estado Imperial em que a Rainha Elizabeth foi coroada, essa peça, sim, será colocada em cima do caixão, junto com a bandeira também do estandarte real, quando o caixão chegar a Westminster Hall. Então, em Londres, sim, é que essa coroa será colocada junto também com outros objetos da realeza ali para prestar essa última homenagem também. Então, a coroa imperial, aquela que a Rainha Elizabeth foi coroada, será utilizada mais posteriormente. A coroa do Estado Imperial, inclusive, tem o maior diamante talhado do mundo.
Professor, a memória mais recente que há de um velório, de um funeral na família real foi quando da morte da princesa Diana. Queria que o senhor relembrasse para a gente a postura da rainha Elizabeth naquele momento, até porque foi um motivo de muitos questionamentos e de mudança de postura também. Sim, de fato, né, foi um funeral, né, extremamente marcante, mas é importante lembrar também que houve outros funerais de membros da família depois da Diana, né? A própria irmã da rainha, a Margaret, a mãe da rainha, a rainha-mãe, que morreu com 101 anos, e mais recentemente, né, o príncipe Philip, né, que morreu pouco mais de um ano atrás, né? Mas indubitavelmente, a morte da princesa Diana ofuscou todos esses, né? Foi uma ocasião que balançou o mundo e a própria monarquia. Inclusive, tiveram que fazer, né, de improviso, né, um funeral de ela, porque ao ter saído da família real após o divórcio com o então príncipe de Gales, Charles, ela deixou de ser membro da família real, então não tinha, né, um funeral planejado, né, de estado da família real para ela. Então tiveram que improvisar, né, e usar a mesma operação que tinha sido planejado para o funeral da rainha-mãe, o que, aliás, irritou a rainha-mãe à época. Mas foi, como o então primeiro-ministro na época, Tony Blair, disse, ela era a princesa do povo e era extremamente popular. Então, por demanda do povo, o governo, né, o recente governo do Tony Blair na época, né, recém-eleito, pressionou, né, a realeza, né, ao fazer um enterro de Estado, né, de realeza para a princesa Diana, né? Na época, a rainha e o resto de sua família estavam no castelo de Balmoral e se mantiveram lá isolados, né, em luto particular, cuidando principalmente dos meninos na época, os príncipes William e Harry, de maneira privada. E chamou muita atenção porque o povo, a população na época, clamava pelo retorno ao Palácio de Buckingham para colocar a bandeira do estandarte real em meio-mastro, o que não fizeram por questões de protocolo, mas acabaram mudando de ideia por pressão popular. A realeza e a monarquia foi chamada de insensível à época, mas acabaram cedendo às pressões, principalmente por orientação do novo governo, do então primeiro-ministro Tony Blair, e acabaram conseguindo dar a volta por cima, sobretudo depois de um discurso televisado pela rainha, um discurso que para os padrões dela foi relativamente emocional, né? Lembrando que ela raramente demonstra emoções, né? Falando da dor privada e particular da família, né? E dos meninos, né? Seus netos, e que cada um lida com a dor e a perda à sua maneira, né? E por isso, né, explicando e justificando a ausência deles no início dos ritos funerais da princesa Diana na época. Professor, continua com a gente vai sair um pouquinho, dar um tempinho dessa cobertura para falar também de eleição, voltar aqui para o nosso país. O ex-presidente Lula cumpre a agenda hoje em São Paulo. O candidato à presidência pelo PT participa agora de uma entrevista coletiva ao lado da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. E hoje à noite ele será entrevistado aqui na CNN Brasil, hein? A gente traz os detalhes da agenda, dos outros candidatos e também do ex-presidente Lula ao longo da nossa programação. Importante pontuar que é nessa coletiva de imprensa que há uma expectativa muito grande para que Lula anuncie o apoio da ex-ministra Marina Silva à candidatura dele às eleições desse ano, o que já está dando bastante repercussão porque é mais um antigo presidenciável a compor essas alianças com o ex-presidente Lula. Bom, vamos voltar então a falar com o professor Klaus Guimarães, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais? Santa Catarina. De Santa Catarina. Tem um errinho aqui, mas de Santa Catarina, professor. Vamos falar então um pouquinho desse roteiro, né? Desse protocolo que foi montado, esses 11 dias que foram planejados aí para o funeral da rainha e que também é marcado por uma série de símbolos, né? O que conta nessa hora? O que faz com que certos trajetos sejam montados? Claro, tem toda uma questão histórica de símbolos e, enfim, o que você pode destacar para a gente?
Bom, o lugar de todos os membros da realeza, né, como já mencionei, o funeral é aquele cuja operação é o mais longo, tem mais detalhes, mais passos, né, um trajeto maior, e também não inclui somente o trajeto do caixão da Rainha Elizabeth, mas também diversas viagens em paralelo do agora Rei Charles III, porque na liturgia da monarquia, o monarca não morre. Né? O último suspiro de um monarca é o primeiro suspiro do novo. Então, disse tradicionalmente, né? O rei morreu, ou nesse caso, a rainha morreu, longa vida ao rei. Então, a transição, né, é automática. Mas nesse longo trajeto, né, tem os diversos locais, né, onde o caixão permanece, já permaneceu e ainda permanecerá, a começar pelo Palácio de Balmoral, que ficou em velório lá para que os membros da corte e os funcionários do Palácio de Balmoral pudessem se despedir da rainha, para depois ser enviado para Edimburgo, primeiro no Palácio Real, né, de Holyrood House, onde lá também os membros e funcionários da família real pudessem se despedir. E agora, como estamos vendo ao vivo, na Catedral de St. Giles, em Edimburgo, um dos 4 reinos do Reino Unido, e amanhã será enviado o seu caixão para o Palácio de Buckingham, onde também membros da corte e diversos funcionários da corte terão a oportunidade de se despedir também, antes de ser enviado no dia seguinte para Westminster Hall, no Palácio de Westminster, que é a sede do governo, onde ficará em vigílio durante 4 dias, aberto ao público 23 horas por dia, e também para dar oportunidade de diversos chefes de governo, Estado e dignatários internacionais virem a Londres, né, e demonstrar seus últimos respeitos à rainha, antes do caixão no dia, na segunda-feira, dia 19, ser transportado, né, para o outro lado da rua, né, para a catedral, a Abadia de Westminster, onde terá o último funeral antes de ser transportado para o Palácio de Windsor, né, palácio que dá o nome à família real desde 1917, onde ela será enterrada finalmente, né, na tumba da família ao lado de seu marido. Professor, é de se esperar que muitos líderes internacionais compareçam ao funeral da rainha em Londres, na Inglaterra. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que irá ao lado da primeira-dama Michele Bolsonaro. O presidente Joe Biden também deve ir. Qual a mensagem política e simbólica também dessa ida de líderes mundiais? Absolutamente. Espera-se que todos os líderes mundiais que puderem vir irão. A rainha Elizabeth reinou durante 70 anos. Teve, creio que foram 15 primeiros ministros sob seu comando, 12 presidentes americanos, se não me engano. Então, ela conheceu líderes mundiais de praticamente todos os países do mundo durante seu longo reinado. Toda a viagem oficial, visita oficial de chefes de estados incluíram uma visita à rainha. Então, muitos líderes mundiais, tanto aqueles que estão no cargo agora, como aqueles que deixaram de estar, talvez venham fazer essa visita e demonstrar, né, os seus respeitos pela rainha, o que também mostra a enorme importância que ela teve como chefe de Estado, pela maioria do século XX, e boa parte agora, do século XXI até agora. Apesar de ter se retraído um pouco nos últimos anos suas funções oficiais, ela foi uma força estabilizadora britânica no pós-Segunda Guerra, e demonstra a força, né, da continuidade e da estabilidade através de diversas crises, tanto políticas internas quanto internacionais, e dentro da sua própria família também. Então, ela foi de uma importância enorme, tanto para o Reino Unido quanto para o mundo também, lembrando que ela foi chefe de Estado no início do seu reinado de 55 territórios, que ao longo do tempo foi diminuindo
para atualmente 15, né? 14 além do Reino Unido, que ainda tem o monarca britânico como chefe de Estado. A importância dela é enorme, foi enorme, e devido a isso, veremos a visita de inúmeros chefes de governo de Estado, ex-chefes de governo de Estado, vindo a Londres nos próximos dias para ver o velório, enquanto o caixão estiver no Palácio de Westminster, que é sede do governo. Professor, continua com a gente, porque a gente está acompanhando, então, essa oração na Catedral de St. Giles.